Se você não tomar a atitude de acabar com a compulsão alimentar, saiba que é ela que vai acabar com você primeiro. Então fica neste vídeo aqui, porque eu vou te explicar por que a compulsão alimentar acontece. O que acontece dentro do seu corpo para que você manifeste este costume, esse hábito de comer de forma descontrolada. E vou te dar um passo a passo prático para que você consiga eliminar a compulsão alimentar da sua vida antes que ela acabe com você. Meu nome é Cássia Milani, sou terapeuta alimentar, técnica de nutrição, e neste canal aqui você vai aprender a se reconciliar com o seu corpo e com a comida e encontrar um caminho de emagrecimento que seja muito mais leve e respeitoso com o seu corpo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer saber mais, já se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Quando eu vou explicar sobre compulsão alimentar para algumas pessoas, primeiro eu preciso diferenciar aqui o que é um hábito compulsivo e o que é um transtorno de fato, né? Uma compulsão alimentar como um transtorno alimentar. Muitas pessoas que acham que tem compulsão, na verdade não tem compulsão, o transtorno compulsão, mas tem um hábito compulsivo instalado no seu cérebro. Então, isso aqui que eu vou explicar, ele vale para o transtorno de compulsão alimentar, quanto vale apenas para as pessoas que têm esse hábito, né, dentro do cérebro delas. Mas saiba que se você tem realmente um transtorno diagnosticado, é importante que você mantenha um acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, com uma equipe multidisciplinar para auxiliar você a sair desse quadro, tá? Porque transtorno alimentar é um dos transtornos que são mais perigosos e mais difíceis de tratar. E esse vídeo aqui não tem a menor pretensão de substituir tratamento médico ou tratamento psicológico, ok? Então, se você suspeita ou se você tem isso aqui que eu vou explicar nesse vídeo aqui por muitos anos já, procure ajuda, porque é muito importante que você seja bem encaminhado. Então, vamos lá. O que acontece dentro do corpo de uma pessoa que tem compulsão, que tem descontrole alimentar, tá? Eu gosto de pensar que é um desequilíbrio dos dois cérebros, porque a gente tem dois cérebros. A gente tem esse cérebro aqui e a gente tem o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, tá? Então, vamos dividir aqui por partes. O que acontece no nosso cérebro mesmo, esse daqui da cabeça? Quando a gente tem um quadro de compulsão alimentar instalado, isso evidencia que o seu cérebro, primeiro, ele associou comida a alguma emoção. Ele associou comida, provavelmente, a um conforto, a segurança, a bem-estar. Porque o nosso cérebro, ele faz associações dessa forma. Ele consegue, por exemplo, unir um cheiro de uma comida a um gatilho emocional positivo. E quando você se sente, por exemplo, uma crise de ansiedade, você precisa recorrer a algum... e o seu sistema nervoso precisa resolver aquela crise de alguma forma, se esse gatilho estiver fácil, digamos assim, ele estiver já automatizado no seu cérebro, é para lá que ele vai recorrer. Então é por isso que muitas pessoas têm crise de ansiedade e acabam comendo compulsivamente, provavelmente porque houve essa associação de se eu estou me sentindo mal e preciso me sentir bem, então eu vou comer alguma coisa X, muitas vezes pode ser um alimento específico, né? Por exemplo, sei lá, um bolo específico ou um doce específico que tenha algum tipo de relação afetiva, de memória afetiva. E o seu cérebro, ele já entendeu que, quando eu como brigadeiro de panela deste jeito aqui, eu me sinto de tal forma. Então, eu vou recorrer a esse mecanismo para que eu saia desse estado negativo que eu tô me sentindo, tá? E o nosso cérebro faz isso com muitas coisas. Ele associa, por exemplo, um barulho com uma sensação, uma imagem com uma sensação, por exemplo. A fobia é basicamente isso, você está diante do gatilho e você tem uma resposta automática. Claro que numa escala muito maior, tá? Mas só para vocês entenderem que o nosso cérebro, ele faz esse tipo de associação, né? Quando duas redes neurais, elas são disparadas juntas, né? Imagina que você tem aqui brigadeiro feliz, brigadeiro feliz, brigadeiro feliz, brigadeiro... Aí vai chegar um momento que brigadeiro e feliz vai ser a mesma coisa, eles vão disparar juntos ao mesmo tempo. Né? Então, a redinha neural, assim, os neuroninhos dentro da sua cabeça aqui, ó, que juntam todas as informações que representam brigadeiro, eles vão disparar juntos com os outros neuroninhos aqui do lado da sua cabeça, que juntos eles disparam felicidade, tá? Então, você tem aí uma junção de duas redes neurais que disparam ao mesmo tempo. Isso é associação. E o seu cérebro faz isso com comida, tá? Então, muitas vezes, pode acontecer, já peguei casos assim, de
pessoas que tinham associação por conta de traumas. Por isso que é tão importante você olhar para as suas feridas, se você tiver, porque, inclusive, eu vou trazer um outro vídeo aqui que explica sobre isso, né? Existe um grande estudo que foi realizado lá nos Estados Unidos, num hospital nos Estados Unidos, que correlacionou experiências diversas na infância com obesidade e outras doenças crônicas, e eles observaram uma correlação muito grande de traumas durante a infância e obesidade, uma chance maior de obesidade, dentre outras doenças. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse estudo aqui, para vocês entenderem que excesso de peso, obesidade, dificuldade de emagrecer não tem só a ver com metabolismo lento ou com dieta ou com academia. É um negócio que vai muito além disso. Então, o primeiro ponto é, seu cérebro faz associações e provavelmente ele juntou a comida com uma boa sensação. E quando ele precisa dessa boa sensação para sair de um estado negativo, é para a comida que ele recorre. Então, outro ponto, o cérebro de uma pessoa com compulsão alimentar, ele está preso no ciclo de recompensa, né? Que é regulado principalmente pelo neurotransmissor chamado dopamina. Então, o que a dopamina faz? Sabe quando você pensa num bolo de chocolate e você sente aquela vontade maravilhosa de comer o bolo de chocolate, assim, e você parece que consegue sentir já a sensação de comer o bolo? Isso é a dopamina acontecendo dentro de você. A dopamina, ela cria dentro da nossa mente, ela prevê o que vai acontecer. Ela trabalha muito com expectativa. Ou seja, a dopamina, ela não é disparada na hora que a gente está sendo recompensada. Por exemplo, tenho o bolo de chocolate e tem a sensação gostosa de comer o bolo de chocolate, né? Quando eu penso no bolo de chocolate, eu não tô querendo o bolo, eu tô querendo a sensação que o bolo me causa. O prazer que o bolo me causa. A sensação na minha boca que o bolo me causa. Isso é recompensa, né? Então, a dopamina, ela tá ligada a essa recompensa que a gente busca nos alimentos. E em outras coisas também, mas aqui falando de comida. Então, quando você pensa no bolo de chocolate, a dopamina já está acontecendo, só que olha que doido, ela vem antes de você comer o bolo. A dopamina, ela é disparada na expectativa. Ela rege a expectativa. Quando você pensa no bolo, antes de você sequer estar perto do bolo, ou ver o bolo na sua frente, a dopamina já está sendo disparada. E o que acontece é que quando a gente faz esse ciclo, né? Tipo, pensei num bolo, gerei aqui toda a questão da dopamina, comi o bolo, me senti bem, o cérebro também, de novo, vai fazendo associações de, nossa, quando eu como o bolo acontece isso, eu sinto isso. Só que este ciclo de dopamina, quando ele começa a ser muito estimulado, o nosso corpo é como se fosse uma droga, digamos assim. A dose de dopamina, ela precisa ser muito maior para satisfazer a gente, para dar a sensação de recompensa para a gente. Então, a quantidade do estímulo para a dopamina acontecer precisa ser maior. Isso significa o quê? Que o doce precisa ser cada vez mais doce, que a quantidade precisa ser cada vez maior, que a frequência precisa ser cada vez maior, para eu sentir no meu corpo aquela mesma sensação que eu tinha com um pedaço de bolo. Então, a pessoa com compulsão, ela tem um ciclo de dopamina todo bagunçado. Não existe um consenso na comunidade científica de que comida vicia, né? Vicia como se fosse uma droga, mas é muito semelhante o ciclo, né? O que acontece com a dopamina com a pessoa que é viciada em comida com a pessoa que é viciada em outra substância química. Não que as pessoas sejam realmente viciadas em açúcar, né? Não é considerado um vício, mas é muito parecido a forma como o nosso cérebro se comporta, tá? Então, entenda que a pessoa que tem compulsão, você que tem compulsão, seu cérebro ele não está funcionando do jeito que uma pessoa que não tem compulsão funciona. Parte do princípio de que o seu cérebro está funcionando em outro ponto, em outro estado. Outra coisa que esse ciclo de dopamina faz quando ele está desregulado é que ele inibe aqui a parte da frente do lóbulo pré-frontal, tá? Do córtex pré-frontal, que é essa parte da frente aqui do cérebro, que está aqui na nossa testa. O córtex pré-frontal, ele é responsável aí pelo autocontrole, pela tomada de decisão. Ele é a parte que pensa do nosso cérebro, né? Porque a gente tem a parte do cérebro que não pensa e a parte que pensa, ok? Então,
quando a gente tá numa crise de compulsão, e eu já passei por isso, e eu pude experimentar na prática o que é isso, é que quando a pessoa tá numa crise, o córtex pré-frontal dela fica inibido, ou seja, ela não tem conexões ali acontecendo a nível mais consciente, digamos assim. Ela perde completamente a sua tomada de decisão e ela funciona como se fosse um robozinho. E eu pude experimentar isso. Enquanto eu tinha crise de compulsão, era impressionante, parecia que eu virava um bicho, assim, parecia que uma entidade tomava meu corpo e eu não conseguia pensar no que eu estava fazendo. Era como se eu tivesse possuída, eu perdia completamente a minha habilidade de escolher parar. E era muito, muito estranho, era uma sensação muito ruim. Talvez você tenha se sentido assim também. De tipo, nossa, enquanto eu tô comendo ali desesperadamente, devorando as coisas, era como se eu não estivesse pensando em nada, como se eu fosse um robô executando aquilo. E isso é essa inibição do córtex pré-frontal aqui, tá? Então, e a dopamina também faz isso, né? O ciclo prejudicado de dopamina também faz isso. Ela, além de precisar de doses maiores, ela também precisa aí que o córtex pré-frontal não esteja funcionando para ele cortar esse ciclo, para ele parar esse ciclo. E também, quando você come alimentos que são hiperpalatáveis, ou seja, aqueles ultraprocessados que têm muito açúcar, muito sódio, muita gordura, muitos aditivos químicos e realçadores de sabor, esses alimentos eles são hiperpalatáveis, ou seja, eles vão superestimular aqui as papilas gustativas de um jeito que nenhum alimento na natureza é capaz de fazer, tá? A combinação de açúcar, sódio e gordura é uma das combinações mais perigosas que existem, tá? Porque ela é realmente uma bomba de sabor. Não tem absolutamente nada que se iguale à capacidade de estimulação desses alimentos na nossa boca. E isso faz com que a gente libere opioides no nosso cérebro, tá? E os opioides são justamente substâncias que estimulam ainda mais a dopamina, né? Eles geram ainda mais essa sensação de prazer. Eles também atuam como inibidores da dor, então muitas vezes a pessoa se sente melhor, né? Por aliviar a dor, por incrível que pareça, isso pode acontecer. É claro que isso não é num nível grande o suficiente a ponto de causar uma dependência, né? Porque os opioides, eles são drogas. Os opioides sintéticos, no caso, eles são drogas que geram dependência. Não é esse o caso, tá? Mas isso acontece também no nosso cérebro quando a gente come muito desses alimentos hiperpalatáveis. Agora, vamos explicar sobre o cérebro de baixo, porque um tem total relação com o outro. Então, o que acontece no intestino, tá? O nosso intestino, quando a gente come muito desses alimentos, quando a gente tem muitas crises de compulsão, a gente fica com o intestino inflamado, tá? E tudo vai girar meio que em torno da inflamação do intestino. O intestino, ele é um tecido extremamente sensível, né? Existe uma camadinha bem fina na superfície do intestino, que se essa camada for degradada, rompida, já começa a dar muitos problemas imunológicos, sistêmicos, tá? E quando a gente tem esses alimentos em grande consumo, esses alimentos hiperpalatáveis que eu falei para vocês, o doce, a gordura, eles começam a lesionar essas camadas mais superficiais do intestino e começam a dar muitos problemas, tá? E assim, entre os principais problemas que retroalimentam o ciclo de compulsão alimentar, tá principalmente a desregulação da microbiota, tá? A microbiota é a nossa população de bactérias que vivem dentro da gente. E a nossa microbiota, ela tem sido muito estudada nos últimos anos como tendo um papel, assim, absurdamente importante na nossa saúde como um todo. E também afetando o nosso comportamento, tá? Então, pensa só, são trilhões de bactérias que são seres vivos que vivem dentro da gente, elas são capazes, sim, de alterar o nosso comportamento. Por exemplo, quando a gente se alimenta muito mal, come muitos alimentos que são muito ricos em açúcar, em gordura, as bactérias boas, as bactérias que nos fazem bem, elas começam a morrer. E bactérias ruins começam a crescer dentro da gente. E essas bactérias, quando elas têm quantidade muito grande, elas fazem com que a gente tenha preferências alimentares. Então, por exemplo, se você é muito acostumado a comer açúcar, vai crescer dentro do seu intestino bactérias que se alimentam mais de açúcar, digamos assim. Bactérias que crescem mais na presença de mais açúcar, tá? Então, você está se alimentando de um jeito, as bactérias que vão sobreviver são aquelas que se adaptaram ao jeito que você está comendo, correto? Então, essas bactérias, elas vão ter preferência que você se alimente do que elas gostam de se alimentar também, porque senão elas vão morrer, tá? Claro que não é uma decisão consciente que elas fazem, é óbvio, né? Mas é mais para vocês entenderem aqui de uma forma um pouco mais simples. Então, conforme você
come, o seu padrão alimentar vai determinar a microbiota que você tem. E uma microbiota que não está saudável, ela vai, por exemplo, absorver muito mais calorias dos alimentos, vai dificultar o emagrecimento. Então, por exemplo, duas pessoas que comem a mesma comida, elas podem ter uma absorção calórica diferente a depender da microbiota delas, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, eu vou fazer questão de deixar aqui embaixo alguns estudos, alguns materiais para vocês consultarem isso que eu tô falando. Principalmente essa questão da microbiota, porque, assim, são estudos muito recentes que eu tenho visto, assim. Se você quiser consultar as referências que eu tô utilizando, tá tudo aqui na descrição do vídeo, ok? Então, por exemplo, muita da sua dificuldade de emagrecer pode ser simplesmente uma microbiota que não tá funcionando adequadamente por conta do seu padrão alimentar. Então, um outro ponto importante sobre o intestino é que quando a microbiota está desregulada e o intestino está inflamado, né? Lembra que machucou as célulazinhas mais superficiais? Isso vai causar uma inflamação no intestino. Nosso intestino ele perde a capacidade de produzir serotonina, que é um outro neurotransmissor que está muito relacionado a prazer, a sensação de felicidade, de bem-estar, de relaxamento também, tá? E muito se fala que a serotonina do intestino não é absorvida pelo cérebro, ela não cruza aqui a barreira hematoencefálica, que é uma camada que recobre o nosso cérebro. A serotonina do intestino não faz isso, mas ela estimula o nosso cérebro a produzir a serotonina dele. Então, mesmo ela não sendo absorvida, de fato, ela ainda é muito, muito, muito importante. E 90% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. Então, quando a gente não tá com o intestino legal, o nosso corpo não vai ter essa estimulação de serotonina. Isso vai fazer com que você sinta uma sensação maior de estresse, que também, olha só, como uma coisa vai ligando na outra, presta atenção. Então, quando você tem uma serotonina baixa, você vai se sentir mais estressada, você vai se sentir mais cansada, mais estressada. Isso vai fazer com que o seu corpo busque ainda mais por alimentos mais açucarados, mais calóricos, para suprir essa sensação de mal-estar que ele está sentindo. E tem um outro ponto ainda, que quando o nosso intestino está inflamado, a gente tem um baixo tônus vagal. Vamos lá que eu vou explicar isso aqui para vocês. Existe no nosso corpo um nervo chamado nervo vago. O nervo vago, ele percorre aqui da parte de trás do nosso cérebro e ele passa aqui pelo nosso pescoço e ele conecta o nosso cérebro a vários dos órgãos internos aqui, coração, pulmão e todo o trato digestivo. E ele realmente percorre o intestino todo. E quando o intestino ele não está saudável, o nervo vago ele não é estimulado adequadamente, né? As bactérias do intestino não estão estimulando esse nervo direito. E o próprio nervo não está sendo estimulado mecanicamente. E o nervo vago ele é o principal nervo de ativação parasimpática. O que isso significa? Que é o nervo que faz o nosso corpo ter uma resposta de relaxamento, de calma, de segurança, de que está tudo bem. Esse é o principal nervo que regula o nosso estado emocional e nervoso mesmo, tá? Então, quando o nervo vago ele não está sendo bem estimulado, o nosso corpo ele tende a ficar no contrário, que é a ativação simpática, ou seja, de luta ou fuga. E olha só como as peças se encaixam. Quando a gente está nessa ativação simpática de luta ou fuga, o nosso cortisol ele se eleva para acompanhar toda essa resposta que o nosso corpo está precisando ter. E isso faz com que o nosso corpo tenha uma demanda calórica muito maior. Né? O cortisol ele não deixa a nossa glicemia baixar, por exemplo, a glicemia do nosso sangue. Então ela fica sempre alta e isso contribui também para o ganho de peso, tá? Então assim, essas são as principais coisas que acontecem dentro do seu corpo, tá? Eu fiz questão de tentar explicar da forma mais simples possível para que você entenda que o seu corpo ele tá funcionando de um jeito desregulado. Você não é culpada, não é falta de vergonha na cara, não é preguiça, você não tem nenhum problema, você não tá quebrada, você não tá assim, nossa, meu Deus, eu sou muito estranha mesmo, porque nada funciona comigo, eu não consigo emagrecer, eu não consigo me controlar com a comida, eu não consigo fazer nada, parece que eu tento, faço 1000 dietas, pago nutricionista e nada funciona. Calma, é isso que está acontecendo no seu corpo, é por isso que as coisas não estão funcionando. E qual que é a saída para isso? Porque sim, existe uma saída para isso. É você simplesmente regular os dois cérebros do seu corpo. Regular o seu cérebro de cima e regular seu intestino novamente. Então você precisa focar em ações que vão desinflamar o seu intestino, então um protocolo de desinflamação intestinal, ele é muito bem-vindo aqui. Você tem que focar em ingerir mais fibras, por exemplo, porque o que vai alimentar as bactérias boas são as fibras, tá? Então, ingerir mais fibras, ingerir mais água.
fazer mais atividade física, porque isso também estimula o intestino, além de ter vários impactos positivos no cérebro, né? Atividade física, acho que é um dos maiores remédios para tudo que existe na vida. E associando a essa restauração do seu intestino, você tem que também regular o seu sistema nervoso. Você precisa criar dentro do seu cérebro uma nova forma dele se comportar. Você vai ter que automatizar o seu cérebro novamente, porque hoje ele está automatizado de um jeito. Hoje ele está percorrendo um caminho. Quando ele vê comida, quando ele pensa em comida, ele já percorre automaticamente um caminho dentro, né, dos seus neurônios. Então, o que a gente precisa fazer é simplesmente criar um caminho diferente. A gente pode criar este novo caminho, né? Essa é basicamente o funcionamento de um novo hábito. Quando você substitui um hábito antigo por um novo, o que você está fazendo de fato, né, fisiologicamente, é criando novas conexões neurais. É você ensinando para o seu cérebro que, você vai conectar para cá agora, tá? Você vai conectar este neurônio e esse. E a gente faz isso várias e várias vezes até que isso se torne um novo normal. Então, quando você vê uma pessoa que tem um hábito muito saudável, você vê que essa pessoa ela cultivou esse hábito por muito tempo, a ponto de ficar automático para o cérebro dela. Então, este é o caminho que você tem que percorrer para que você consiga se livrar da compulsão alimentar e conseguir instalar dentro de si hábitos que são muito mais alinhados com você, muito mais alinhados com quem você quer se tornar, com o corpo que você deseja ter. E um passo que eu diria assim, que é o começo de tudo, é mapear quais são os seus gatilhos. Este é o início. Se você tende a ter crises de compulsão num horário específico, comece a observar este horário. É sempre à tarde, é sempre depois que eu chego em casa do trabalho, eu tenho uma crise muito grande, ou é de noite, antes de dormir, ou eu acordo de madrugada. Tenta entender o que está acontecendo com você neste momento. Que horas são, onde você está, se você tem gente perto de você ou se você está sozinha, como é que você está se sentindo, o que aconteceu durante o seu dia, o que aconteceu no dia anterior, ou será que você está preocupado com alguma coisa que vai vir, né, no dia seguinte? Tenta entender qual que é o contexto em que esse gatilho está acontecendo. Este é o primeiro passo de todos que você precisa dar para você começar a quebrar esse padrão da compulsão alimentar. Existe vida fora da compulsão alimentar, existe vida além de você viver para comer, porque quem tem compulsão sabe que vive para comer. É muito bom você chegar assim, você olhar para uma comida e falar, olha, hoje não, e isso nem doer seu coração. Ou você passar pelos processos da vida, né, passar pelas dificuldades e você nem pensar em atacar um pote de sorvete inteiro. Você já faz outras coisas que satisfazem você, que mantêm você equilibrada, e isso já é o suficiente para você lidar com as situações da vida, com os estresses que acontecem mesmo, com as questões que aparecem emocionais, e você já sabe como fazer. E é assim que você ensina o seu cérebro a encarar a comida do jeito que ela tem que ser. A comida ela tem que ser algo que realmente dê prazer, de verdade, e não esse prazer falso da dopamina ou essa fonte de sofrimento que é depois quando você se sente culpado. Era isso que eu queria passar aqui para você nesse vídeo. Comece mapeando os seus gatilhos, comece inserindo mais fibras, né, para você alimentar melhor as bactérias do seu intestino. Essas duas coisas já vão te ajudar muito a você começar a mostrar para o seu corpo que você está agindo diferente, que você quer acabar com a compulsão alimentar antes que ela acabe com você. Agora, se você quiser fazer isso com a minha ajuda do seu lado, pra gente caminhar juntas, pra você ter um acompanhamento aí de alguém do seu lado, pra você não fazer tudo isso sozinha, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link, ele vai ser o primeiro link da descrição, em que eu vou te apresentar o método Naturalmente Magra que eu desenvolvi, que é voltado para mulheres que sofrem com descontrole alimentar, com compulsão alimentar, que vivem de dieta em dieta, que vivem de efeito sanfona e que já tentaram emagrecer outras vezes e não conseguiram, se frustraram, porque a maioria dos métodos de emagrecimento eles não consideram tudo isso que eu mostrei para vocês aqui hoje. Eles geralmente focam em contar calorias, em treino X ou Y. Tudo isso é importante, é claro que a gente precisa, né, ter um controle calórico pra gente, né, para quem quer emagrecer de fato, mas vocês viram aqui nesse vídeo que tem muita coisa, além de só contar caloria. E lá Naturalmente Magra, a gente vai ter 90 dias juntas e 6 encontros pra gente ir mapeando ponto por ponto do que a gente precisa alterar aí dentro do seu cérebro, no seu intestino também. Tem um protocolo de restauração intestinal,
tem esse protocolo de regulação emocional, de regulação nervosa. A gente vai trabalhar na questão de motivação, na sua autoimagem. A gente vai criar um plano realmente para você percorrer durante esses 90 dias para que você consiga vencer o descontrole alimentar e emagrecer com muito mais leveza, sem você voltar a engordar. Porque eu não quero que você caia de novo em promessas milagrosas que vão te prometer emagrecer 1000 quilos em tantos dias e depois você não consegue manter mais isso, não consegue sustentar isso no longo prazo. Eu quero que você aprenda a ter autonomia sobre o seu corpo para que você consiga percorrer o seu próprio caminho depois. Então, se você quer conhecer o método, clica aqui no primeiro link na descrição e eu te vejo lá do outro lado. Muito, muito, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.